O Senhor abençoe vocês hoje. Que alegria é estar mais uma vez diante da presença do nosso Deus. Como o irmão Andrés disse, este dia é do nosso Deus, como todos os dias. E é tão formoso e nós ficamos alegres a cada domingo, todos os dias da semana. Cada dia nós ficamos felizes porque temos os dias de louvores ou os dias de estudo bíblico. E agora que voltaremos em cheio novamente e teremos os estudos bíblicos nas segundas ou nas terças, depende da igreja, e vai se repetir aos sábados. Também temos os dias de ensinamento, na quarta em algumas igrejas, na quinta em outras. A sexta, dia de louvor, sábado, dia de estudo bíblico, e nós agradecemos ao Senhor pelo Senhor nos permitir voltar tudo ao normal, porque nós estivemos muito tristes, preocupados e angustiados por causa dessa pandemia, mesmo que ainda não acabou, mas nós sabemos que a mão de Deus está em tudo. E esta é a sua igreja, a sua obra. É a obra que Ele levantou, que Ele está levantando, que Ele está governando. E é por causa disso que nós sabemos que tudo vai melhorar, tudo vai mudar, tudo vai ser para um bem. Porque a palavra de Deus é assim, e as promessas dele são assim. A igreja dele continuará. Diz na Bíblia que o Senhor não virá nas nuvens até ter uma igreja perfeita, sem mancha, sem ruga. Isso quer dizer que crente nenhum tenha pecado, mas que todos vivam na santidade que Deus quer, porque dá para viver em santidade no meio desse mundo, no meio de tantas coisas que nós passamos. Dá para vivermos afastados para Deus e afastados do mal. Nós conseguimos fazer isso, não é difícil, é só dispor, abrir o coração e falar: Senhor, eu te amo e eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade. Então, tudo depende da disposição de você abrir o seu coração, e nós agradecemos ao Senhor por todos esses dias, pelo dia de hoje, mas também todos os dias que são para o nosso Deus. E vocês podem se sentar, vamos cantar ao Senhor. Cantar para Ele o hino número 70, intitulado Eu Ando com Cristo. E tomara que todos andemos com o Senhor, andemos com Deus. Isso é o mais importante. Então, o hino número 70. Muy triste en pecado y en noche me vi, mas ya vivo alegre, a Cristo volví, y todos los días yo canto a Jesús. Yo ando con Cristo y tengo su luz. Yo voy con el Rey, aleluya. Yo ando con Cristo el Rey. No vago ya más, al cielo me voy. Tan solo de Cristo yo soy. Por años y años sin Cristo viví, y nunca en mi vida feliz yo me vi. Mas hoy con las aves elevo mi voz y canto feliz, pues del Rey voy en pos. Yo voy con el Rey, aleluya. Yo ando con Cristo el Rey. No vago ya más, al cielo me voy. Tan solo de Cristo yo soy. Oh alma que estás en el valle sin luz, si miras arriba verás a Jesús. Ven alto
Es Cristo tu luz y tu fiel Salvador. Yo voy con el Rey, aleluya. Yo ando con Cristo el Rey. No vago ya más, al cielo me voy. Tan solo de Cristo yo soy. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus pela sua misericórdia de nos levar em consideração, de ter olhado para nós no meio de milhões e milhões de pessoas que há no mundo. O Senhor teve misericórdia em olhar para nós. É um privilégio muito grande. Então, hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, no capítulo 4, nós vamos ler, se o tempo for suficiente, nós vamos ler do 1 até o 31. Mas se não der tempo, então vai ficar para o próximo ensinamento. Porque é tão importante e tão bonito ler o capítulo inteiro. Cada capítulo tem vários assuntos. E, bem, não vamos ficar preocupados por ter tantos assuntos em cada capítulo, porque nós conseguimos aprender e ler, meditar nas coisas de Deus e nos apaixonamos mais pelas coisas dele. É isso que acontece. Então, em Gálatas 4, do 1 até o 31, é a continuação, por exemplo, aqui o verso 1 até o 7, é a continuação do assunto anterior, que o apóstolo falou ao respeito do propósito de Deus quando ele colocou a lei de Moisés. Qual foi o propósito de Deus com isso? E domingo passado, no ensinamento, nós lemos que era como um tutor, um monitor, um aio. Era um jeito de nos aproximarmos de Cristo, de nos aproximar ao caminho da salvação e a ganhar a vida eterna. A lei de Moisés serviu para isso, para que nós pudéssemos conhecer esse caminho esplendoroso e perfeito do Evangelho do Senhor, que leva para a vida eterna, e que os seres humanos, os crentes, aqueles que acreditarem no Senhor e viverem a vida do Senhor nos seus mandamentos, essas pessoas terão o privilégio de desfrutar dessa vida eterna. Então, por causa disso, a lei foi tão importante, porque por meio dela nós conhecemos que há leis e regras que teremos de cumprir, que há ordens que temos que obedecer e nos submeter a Deus. Por causa disso, aqui no verso 1 do capítulo 4 diz: porém, também digo, o apóstolo disse, entretanto, o herdeiro é menino, em nada difere de escravo, ainda que seja ele senhor de tudo. Aqui ele fez uma comparação da lei de Moisés com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, com a presença do Senhor real nas pessoas, nos crentes. Quando o Senhor esteve aqui, ele veio e pregou e ensinou, e houveram muitas testemunhas, e o Senhor se manifestou fazendo maravilhas e prodígios, e até o dia de hoje, depois de milhares de anos de terem se passado, hoje ele continua se manifestando do mesmo jeito. E aqui diz que ele comparou esse evento que nós vivemos hoje com o Senhor, ele comparou com um menino quando seus pais deixam para ele uma herança. Eles morrem e diz aqui que o menino ficou, mas o menino, a criança, não tem a capacidade de administrar os seus bens e precisa de um aio, de um tutor para dirigi-lo, alguém para administrar os seus interesses econômicos. Diz aqui que a lei de Moisés foi assim. Ela administrou os interesses, os bens daqueles que acreditaram no Senhor, que tiveram fé e obedeceram e se submeteram a Deus. Mas quem foi o principal, o único que realmente se submeteu e acreditou
acreditou. Contudo, as pessoas, elas viveram muitas experiências na lei, muitos cumpriram, mesmo que não tudo, eles tentaram cumprir os mandamentos do Senhor. E aí chegou o dia onde o Senhor Jesus apareceu na terra, pregando e ensinando e falando: hoje as coisas mudaram, o reino do céu se aproximou e vocês vão se esquecer do passado agora, porque esse tutor, esse aio vai ficar de lado. Porque o menino cresceu, o menino já é um adulto e agora ele consegue administrar os seus negócios, os seus assuntos espirituais. É o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, parece aqui, que foi esse menino nas pessoas, nos crentes, nos seguidores, naqueles que fizeram parte do povo de Israel, naqueles que viveram a lei e estiveram lá sob essas ordens de Deus. As bênçãos e os castigos do Senhor, tudo o que houve, aquilo foi esse menino que esteve lá até o Senhor Jesus vir. E quando o Senhor Jesus veio e ele começou a pregar e cumprir a lei e depois pregar as boas novas de salvação, aí ele se tornou esse menino que cresceu, se tornou adulto e consegue administrar os seus próprios interesses. Foi a forma que o apóstolo comparou a lei de Moisés e o trabalho dela até que Cristo veio se manifestar na terra. Então, no verso 1 diz: porém, também digo, entretanto, o herdeiro é menino. Enquanto ele for menino, em nada difere de escravo. Diz aqui que eles são escravos. O menino brinca com o escravo e eles são iguais porque ele precisa deixar os outros darem ordens para ele e se submeter às ordens dos adultos. Diz, ainda que seja senhor de tudo, mas como ele era uma criança, não conseguia administrar as coisas, os seus assuntos, então eles precisavam se deixarem governar da lei de Moisés, eles tinham que praticar a lei de Moisés, eles tinham que se submeter à lei de Moisés. E quando a criança cresceu, quando o Senhor Jesus, ele pegou as rédeas do seu trabalho, do seu ministério, onde ele ia começar a formar a sua igreja, edificar e construir um templo para Deus. Aí então ele se tornou essa criança adulta que não precisava mais de tutores, no verso 2. Mas está sob tutores, aqui falando sobre o menino que está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, os crentes em Cristo Jesus, no verso 3, quando éramos menores estávamos em escravidão, sujeitos aos rudimentos do mundo, sendo escravos da lei de Moisés, vindo porém a plenitude do tempo, que foi quando o Senhor Jesus nasceu, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei de Moisés, sob aquele tutor, para redimir os que estavam sob a lei, porque eles eram escravos realmente da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, essa aqui é a grande obra que o Senhor fez para redimir aqueles que estavam esperando a salvação de Deus. E todos aqueles que acreditaram, aqueles que aceitaram, que acreditam e aceitam, que vão acreditar e aceitar o Senhor, eles serão redimidos e serão adotados como filhos de Deus, segundo o que diz no verso 5. E diz no 6, e porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Esse aqui é um termo grego de adoração, ou que quer dizer que o homem agora pode ter uma comunhão com Deus, pode se apresentar diante de Deus diretamente, sem precisar de fazê-lo por meio de ordens e leis e regras. Eles já diretamente conseguem se apresentar diante do nosso Deus. Esse homem e essa mulher crentes no Evangelho de Cristo. E por quê? Pela obra maravilhosa do Espírito Santo. Porque diz aqui que ele enviou o Espírito Santo a todos os seus crentes. E o Espírito Santo, como ele mora no coração de alguns, e em outros momentos ele rodeia as pessoas, o Espírito Santo, ele está lá, então a pessoa, ela consegue falar com Deus. E ela consegue receber a revelação de Deus, seja pela profecia, pelas visões ou pelos sonhos.
é essa a comunhão direta dos seres humanos com Deus. Antigamente, os seres humanos não conseguiam ter comunhão nem contato direto com Deus. Era só por meio dos profetas e por meio da lei de Moisés que Deus se manifestava aos seus profetas, como Moisés, por exemplo. Mas quando o Senhor veio e Ele enviou o Espírito Santo depois, então diz aqui, e porque vós sois filhos de Deus, crentes em Cristo, Deus enviou ao vosso coração o Espírito Santo, ou o Espírito Santo que era do seu Filho, diz aqui. E diz que o Espírito Santo é quem está conosco, nos ajudando para que as nossas orações possam chegar até Deus, os nossos cânticos e as nossas adorações ou os nossos louvores possam chegar até Deus diretamente. Nós conseguimos diretamente falar com Deus e pedir as coisas para Ele. O Senhor Jesus, como intermediário, intercessor, Ele interfere no meio e nos ajuda. Mas é um privilégio tão grande que nós possamos falar com Deus, falar com o Senhor. E isso é um privilégio muito grande que Deus deu para nós por meio do seu evangelho perfeito. No verso 7 diz, desse modo, já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Então, diz aqui que aqueles que viviam sob a lei de Moisés, eles eram escravos, mas uma vez que o Senhor veio e fez a sua obra maravilhosa, diz aqui que não eram mais escravos aqueles que acreditam e acreditem, eles não são mais escravos. Deus dá para nós o título de sermos filhos de Deus e herdeiros também por meio de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. No verso 8, Paulo disse, outrora, levando em consideração que na antiguidade todos viviam na escravidão do pecado, na escravidão do diabo. E por quê? Fala no verso 8, diz outrora, porém, não conhecendo a Deus, diz aqui, servíeis a deuses que por natureza não são. Aqui, ele disse que na antiguidade, não falando do povo de Israel, falando das nações estrangeiras. As nações estrangeiras é o que chamamos dos gentios. E como ele também pregou, tanto para os gentios como para os judeus, ele pregou essa doutrina maravilhosa. E aqui no verso 8, ele falou com os gentios, falou com os estrangeiros que não eram israelitas e disse para eles outrora, em outro tempo, porém, vocês não conheciam a Deus, mas serviam por natureza deuses alheios, no 9. Mas agora que conheceis a Deus, porque agora eles tinham se convertido a Deus, ele disse, agora que conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como voltais outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Aqui ele fez um chamado de atenção para os Gálatas, porque eles tinham regredido e queriam novamente pecar. Eles estavam novamente pecando com a idolatria, quer dizer, praticando todos os costumes de idolatria, tudo que os homens tinham inventado fazia muitos anos atrás, milhares de anos atrás, nas suas crenças, nas suas superstições e em todas as tradições, nos seus ídolos, adorando e acreditando nos mortos, adorando e acreditando nos espíritos, praticando bruxarias, praticando feitiços e espiritismo, praticando ocultismo, praticando tudo de ruim, as coisas obscuras dos homens, das pessoas, que as pessoas não entendem nem compreendem.
todo esse tipo de ocultismo era o que eles praticavam. E segundo o apóstolo, aqui ele fez um chamado de atenção para eles e disse: vocês que já acreditaram, que já tiveram experiências com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus, agora vocês querem voltar atrás? Não pode ser, vocês não podem voltar. Como é que vocês vão voltar a ficarem escravizados, a serem escravos do pecado e do diabo? No verso 10, ele dá um exemplo para eles e ele disse: guardais os dias, vós guardais os meses e as estações e os anos. Isso aqui, essas coisas eram feitas pelo paganismo. O paganismo faz muitas coisas e tem todas essas crenças. Acreditam nos dias especiais, nos dias de festas, nos meses especiais, meses de feriado, meses dedicados a determinadas pessoas, seja espíritos, mortos, estátuas, deuses, o que for, eles acreditam naquilo e celebram essas festas e ficam muito atentos aos anos e essas coisas, e as comidas, e as bebidas, e os rituais para esses dias. E eles aqui tinham voltado para essa escravidão. E nós ficamos pensando, olha o que os Gálatas fizeram. Quando nós, hoje, 2000 anos depois, conhecemos o Senhor e conhecemos a palavra de Deus, e o Senhor ensinou para nós que temos que nos esquecer de todas essas crenças e tradições e feriados, festividades, porque mesmo que as pessoas falem, é que é a cultura do país, é que é o costume desse país e nós temos que venerar e respeitar aquilo, mas as pessoas acreditam nisso porque foi o que foi inventado para convencer eles. Mas nós, os crentes, os filhos de Deus, quando nós lemos a Bíblia, nós vivemos ou aprendemos que precisamos estar num mundo diferente. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus, quando ele orou para os seus discípulos e disse para o Pai, afasta eles do mundo. Não é que tires eles do mundo, Senhor, porque é impossível tirá-los. Eles precisam continuar vivendo no mundo, mas guarda eles do pecado que o mundo faz, do pecado, das práticas pecaminosas que o mundo faz, guarda eles disso. E do mesmo jeito hoje, o Senhor ensina para nós que nós já mudamos, nós chegamos no caminho de Deus e temos entendido a obra dele e nos afastamos de tantas coisas, das idolatrias, das superstições, dos agouros, das festas, das crenças, dos mortos, dos anjos, dos espíritos, de tudo aquilo. Nós temos nos afastado, temos deixado de lado e estamos seguindo um Deus vivo e de poder. E se, ao passar o tempo, nós voltarmos atrás e regredirmos, eu tenho visto muitas pessoas que voltaram atrás, regrediram novamente para fazer todas essas coisas pecaminosas. E é isso que o apóstolo Paulo quis chamar a atenção dos Gálatas nisso. Mas essa doutrina aqui continua vigente para nós hoje, porque hoje acontece a mesma coisa, acontece igualzinho. Então, como nós conseguimos perceber, a Bíblia, ela não ficou obsoleta, ultrapassada, ela continua vigente porque as pessoas continuam fazendo isso, o mundo faz isso. E os crentes que uma vez foram crentes, mas agora não são mais, voltaram atrás e começaram a viver novamente a sua vida antiga, a serem escravos do pecado. E aqui, então as pessoas, alguém disse para mim, mas então o que eu faço? Então eu não posso ir comer lá porque me convidaram e acontece que eu moro numa casa onde as pessoas elas fazem comida e elas oferecem para mim, então eu não aceito? Mas vocês não sabiam que vocês precisam ter educação? Então, se você mora na mesma casa que outras pessoas e elas oferecem comida para você, você, por educação, precisa receber esse prato de comida. Aí, se você fica falando, não, mas não, obrigada, isso aí é idolatria. Aí vocês estão venerando 24 de dezembro, que é a festa de um ídolo, e vocês que inventaram que é a festa do nascimento de Jesus, isso aí é uma mentira, isso aqui é pecado, eu não vou receber essa comida. Se você fizer isso, vão achar que você é fanático. Mas você, por educação, recebe e fala obrigada.
É isso, só isso. O pecado é quando você sai para fazer compras e aí você compra todos os ingredientes, os elementos que precisa para fazer a festa e a comida para o santo tal e para a santa tal, que é celebrado nesse dia. Se você for lá e arruma, compra tudo e arruma a mesa e decora a casa e compra tudo, você faz a comida e ainda convida pessoas, aí é onde você está pecando. Como crente no Senhor, aí você está pecando diante de Deus. Mas se todo mundo fizer as coisas e você, por acaso, vai passando por lá e eles querem oferecer essa comida para você, você fala obrigada, pronto. Você não foi quem fez a comida, foram outros. E aí perguntam pra mim assim, o que eu faço? Eu moro na minha casa, e o meu marido, meu esposo, ele me força e eu preciso ir no jantar da família dele no dia tal. Haja com sabedoria, seja educado, seja sábio. Simplesmente seja educado. E se você precisa ir para acompanhar o seu cônjuge, então você vai. Só você sabe como é o seu cônjuge, porque se ele for uma pessoa tranquila, você poderia falar, me respeita, me deixa ficar aqui. Mas se não dá, então evita problemas no seu casamento. Só vai. Então o apóstolo aqui ele disse, vocês voltaram atrás depois de ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus, os dons espirituais, agora então vocês querem voltar a guardar os dias, os meses, os tempos, os anos. E no 11 ele disse, receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Vejam, o apóstolo também se sentiu desapontado. Do mesmo jeito que eu às vezes fico desapontada quando fico sabendo de pessoas que faz anos estão na igreja, que já tiveram dons, voltam atrás. Eu me sinto tão triste e eu penso, Senhor, eu perdi o meu tempo. Às vezes eu falo pro Senhor, eu perdi o meu tempo, mas simplesmente como humano, um sentimento humano. E o apóstolo disse aqui, receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Isso aqui é o que os seres humanos sentimos. Os seres humanos somos assim. Nós nos sentimos tristes por um momento, mas depois o Senhor fala para nós, não se preocupa, você não trabalhou em vão, não fica desanimado, não fica desalentado, porque se esse aqui não quis, outros vão querer, fica tranquila. É o Senhor quem nos anima, só que humanamente isso acaba acontecendo, e no verso 12 ele disse, rogo-vos, irmãos, que sejais como eu, pois também eu me fiz como vós. Quer dizer, ele também teve de acreditar, ele também teve de se converter a Deus e mudar a sua vida, e se tornar um homem novo e diferente, que vivia uma vida espiritual e reta perante Deus. O apóstolo teve que passar por todo esse processo. E ele disse, eu também me fiz como vós, então façam como eu, porque eu também tive que passar por aquilo. Nenhum agravo me fizestes. E vós sabeis que, por causa de uma enfermidade no corpo, preguei a vós o evangelho a primeira vez. Interessante que, por uma doença que o apóstolo teve no corpo, ele acabou tendo que ir para a Galácia e, no meio da sua doença, ele evangelizou e falou para todos eles sobre a palavra de Deus. E no 14 ele disse, e não me despreciaste, nem reprovastes pela prova que sofria meu corpo. Quer dizer que eles não se interessaram pelo apóstolo estar doente, porque ele trabalhou e falou de Deus. Eles poderiam ter falado, como que você está falando de Deus para nós? Que Deus é poder, Ele cura e faz milagres se você mesmo está doente. E ele disse aqui que eles nunca fizeram isso. Pelo contrário, apreciaram Ele, valorizaram Ele e ouviram a mensagem que Ele levou para eles. E aí então Ele ganhou todas essas almas para o nosso Deus. E isso aqui serve como exemplo para nós também hoje, porque nós somos humanos, somos físicos, quer dizer, somos um corpo, somos matéria física e nós vamos envelhecendo. O nosso corpo vai envelhecendo e vai adquirindo doenças. Então, alguém pode ficar escandalizado por causa disso. Ai, mas como assim que o irmão tal ficou doente? Como assim? Ele não prega que Deus cura? Por acaso, ele mesmo não impõe as mãos nas pessoas para Deus curar os outros? Não,
mas isso não tem nada a ver, tudo é normal. Vai chegar o tempo de todos nós, de um dia partir desse mundo. E nós temos que ser maduros no jeito de pensar, de agir e de proceder. É uma coisa que o apóstolo bateu palma para os Gálatas, porque ele disse: eu estava doente quando eu falei para vocês de Deus e vocês não levaram em consideração essa doença. Pelo contrário, vocês acreditaram em Deus, vocês acreditaram a Deus e vocês começaram a seguir o caminho da salvação. E nisso, ele ficava muito feliz e satisfeito com os Gálatas. Mas isso aqui ensina para nós que temos que ser realistas. Temos que ser realistas, porque nós trabalhamos com o nosso Deus e nós estamos diante da presença do Senhor, falando: Senhor, eu te servirei. Porém, tudo tem um fim, e quando o fim chegar, vocês não podem se escandalizar e voltar atrás, achando que as pessoas são eternas, porque ninguém é eterno, nós sabemos disso. Então, vamos ser realistas, irmãos. Vamos ser maduros no nosso jeito de pensar e de agir. Não vamos deixar o diabo ganhar de nós. Não vamos deixar ele tirar de nós a nossa salvação e o prêmio que Deus tem para nós e as bênçãos que ele dá para nós só por nós sermos crianças. Nós temos que ser maduros na nossa forma de pensar e de agir. E aqui, o apóstolo, ele ficou tão grato que no verso 14, ele disse: não me despreciastes, nem reprovastes pela prova que sofria meu corpo, mas recebeste-me como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. No 15, onde está aquele sentimento de felicidade que experimentáveis? Então ele disse para eles: vocês acreditaram quando eu preguei para vocês, se converteram e agora vocês querem regredir, querem voltar atrás. Por quê? O que está acontecendo? Então ele disse aqui: onde está aquele sentimento de felicidade que vocês experimentaram as bênçãos de Deus, o espiritual? Pois vos dou testemunho de que, se possível, teríeis arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Dá a impressão de que, vamos nos lembrar que na história conta para nós que ele ficou cego, mas depois Deus devolveu a visão para ele. E no verso 16 diz: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Eles têm zelo por vós, mas não para o bem, porém querem afastar-vos de nós para que vós tenhais zelo por eles. Aqui ele estava falando de alguém, de um grupo que tentava colocar obstáculos no meio do caminho dos Gálatas, falando com eles e sendo tropeço na vida espiritual deles. E por causa disso, o apóstolo estava um pouco preocupado por causa disso. E são coisas que também acontecem conosco hoje. No 18. É bom mostrar zelo pelo bem e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem volto a sofrer as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Ele sempre ficava preocupado, sofria para as pessoas se converterem a Deus, para elas chegarem numa maturidade espiritual. Eu queria estar junto de vós agora e mudar o tom de vós, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Ele estava muito triste porque eles tinham voltado novamente aos costumes pagãos. E aqui vem um ensinamento que é tão importante. Aqui nós temos um título menor, não sei se na Bíblia de vocês também tem esse título aqui, que fala Alegoria de Sara e Agar. Aqui ele mudou um pouco o assunto, mas o apóstolo ele sempre quis insistir muito ao respeito da lei para que eles pudessem entender e compreender bem que não era mais tão importante cumprir a lei de Moisés, não era mais importante, porque dá para perceber que tinha grupos de pessoas, de judeus que queriam converter os Gálatas ao judaísmo. E o apóstolo, ele lutou muito para que eles seguissem o caminho do evangelho, o verdadeiro caminho do Senhor, o caminho da salvação. E por causa disso, nós vamos ler aqui este exemplo que ele deu para eles pela situação que eles estavam passando nessa época, e é uma situação que nós também podemos viver, porque hoje há tantas denominações e todos acreditam ter a razão e acham que eles estão certos.
Mas o importante é que nós sempre leiamos a Bíblia e sejamos sinceros com Deus, porque na época do apóstolo Paulo e na época que nós vivemos hoje, onde acontecem as mesmas coisas, essas mesmas anomalias, o diabo, ele sempre trabalha. Hoje, o diabo, ele também tenta trabalhar na nossa vida, no nosso coração. Então, hoje também, nós precisamos ter muito clara a doutrina de Deus, a palavra de Deus, e para ter esse conhecimento claro e saber que o caminho que nós estamos é o verdadeiro, que é o caminho certo, nós precisamos ler muita Bíblia, temos que constantemente ler a Bíblia até decorá-la. E depois disso, o Senhor começa a nos revelar a doutrina, a palavra dele, e Deus começa a nos dar a verdade e nos dirigir, nos conduzir pelo caminho reto e justo para que nós não sejamos enganados pelo diabo quando ele usa diferentes doutrinas, porque há milhares de religiões que têm a sua própria doutrina. Mas nós temos que ter o nosso coração muito sincero com Deus, temos que ter muita honestidade com Deus e ser muito retos e ser muito sinceros com Deus, para que desse mesmo jeito o Senhor segure na nossa mão. Isso é o mais importante. E no verso 21 diz: Dizei-me, pois, os que quereis estar sob a lei. Vocês estão percebendo? Os judeus estavam lá tentando convencer os gálatas. Porque o apóstolo Paulo, ele já tinha tirado os gálatas da idolatria, porque essas eram as religiões deles, a idolatria, muitos deuses. Mas os judeus agora queriam arrebatá-los para a religião deles, e por causa disso, o apóstolo perguntou para eles: Dizei-me, pois, os que quereis estar sob a lei de Moisés. Não ouvis a lei de Moisés? Ele disse: Vocês não ouviram a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Então, o apóstolo aqui começou a voltar no ensinamento para eles, para que eles não fossem enganados pelo diabo, não deixassem o diabo enganá-los. Então diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Mesmo assim, nós sabemos que Abraão, ele teve muitos mais filhos e com outras mulheres. Só que Deus aqui falou para Abraão sobre o filho que daria para ele, porque Sara era estéril. E quando Deus deu esse filho para Sara, que era estéril, a escrava de Abraão já tinha um filho dele, que era... Eu me esqueci do nome dele. Ismael. Obrigada, irmãos. Vocês leram Bíblia. Dá para perceber que vocês estão lendo Bíblia. Ao invés disso, eu não. Mas Ismael foi o filho da escrava. Então, aqui no verso 23 diz: Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Diz aqui. Mas o da livre nasceu mediante a promessa. O que esse verso significa? Diz que Ismael, quando a escrava ficou grávida de Ismael, nesse momento, Deus não tinha falado para Abraão que daria para ele filhos. E ele teve esse filho com a escrava, Ismael. Mas Deus fez uma promessa para Abraão a respeito de Sara, que era a esposa legítima de Abraão, e Sara era estéril. Deus falou com Abraão e disse para ele: Sara terá um filho. E aconteceu assim, Sara teve Isaque. No verso 24 diz, quando no 23 ele disse que o da escrava nasceu segundo a carne, quer dizer, pela natureza da carne, pelo caso que Abraão teve com a escrava. É isso que significa que ele nasceu segundo a carne. Mas o da livre, que era Sara, a livre é Sara, ele nasceu mediante a promessa que Deus tinha feito para Abraão, que Sara teria um filho.
E diz na Bíblia que quando Deus fez essa promessa para Abraão que Sara ia ter um filho, diz que Sara, ela ouviu e ela riu, ela achou engraçado porque ela percebeu a idade dela e ela sabia que não conseguia ter filhos mais pela sua idade e por causa disso ela achou engraçado. Mas mesmo assim se cumpriu essa promessa maravilhosa e ela teve o filho Isaque. Então no 24... diz que essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres, diz aqui que representam duas alianças. Essas mulheres aqui são essas duas alianças. Agar, a mãe de Ismael, que era escrava, e ela representou um povo que era escravo também. Ela representou o povo escravo, a lei de Moisés, sob a lei de Moisés, e esse povo escravo do pecado também. E aqui diz uma provém do Monte Sinai. Bem, eu vou ler de novo para que vocês não fiquem confusos, para que nós possamos entender muito bem esse verso. Essas coisas são alegóricas porque estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança provém do Monte Sinai. Diz que essa aliança do Monte Sinai gera filhos ou gerou filhos para a escravidão. Esta é Agar. O que aconteceu com a aliança no Monte Sinai? Moisés estava lá e Deus fez uma aliança com Moisés. Deu para ele as tábuas da lei. E disse para ele que todo o povo tinha de cumprir as leis que estavam nas tábuas, toda a lei, para que eles pudessem ter vida. Para que eles pudessem ter vida, eles tinham de cumprir toda a lei. Mas isso não aconteceu, porque a lei de Moisés, ela nunca conseguiu mudar nem transformar os corações das pessoas. Portanto, aqui fala sobre as duas alianças. Ora, Agar e o filho dela representam a aliança que Deus fez no Monte Sinai com Moisés sobre o povo de Israel que ia nascer. E todos eles tinham de cumprir toda a lei para que eles pudessem ter a vida, as bênçãos, a salvação de Deus. E como aquilo nunca aconteceu, acabou não acontecendo, então o que aconteceu? Eles se tornaram escravos do pecado e, ao mesmo tempo, escravos do diabo. E quando acabou essa escravidão do pecado e do diabo que o povo de Israel tinha, para os crentes ou os seguidores da lei de Moisés, quando Cristo nasceu, quando ele fez a sua obra, morreu e ressuscitou na cruz. Lá é onde o Senhor Jesus tirou aquela escravidão, acabou com essa escravidão que as pessoas até aquela época estavam passando, estavam vivendo. E no verso 25 diz: ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Aqui falava sobre o físico, o terrestre, o material. Diz que Agar é o Monte Sinai que está na Arábia. Isso aqui é uma coisa física e corresponde à Jerusalém física, porque ela está em escravidão com seus filhos. E precisavam de uma Jerusalém espiritual para que não houvesse mais escravidão. Mas essa Jerusalém espiritual foi o Senhor Jesus quem conseguiu criá-la depois da sua morte e da sua ressurreição, quando ele fundou a sua igreja. Ele fundou a Jerusalém espiritual. E é essa que vai levar até a vida eterna. E essa Jerusalém espiritual é feita de homens e mulheres crentes em Cristo ou crentes no verdadeiro Evangelho de Cristo. Eles são essa Jerusalém espiritual. E essa Jerusalém é quem vai desfrutar da vida eterna, porque essa Jerusalém espiritual é dirigida pelo Espírito de Deus. Contudo, a Jerusalém física da antiguidade, a qual representava Agar e o seu filho Ismael,
Essa Jerusalém era dirigida pela lei de Moisés, que não conseguiu mudar os corações de nenhum deles, porque eram só leis escritas. Eles liam elas e decoravam elas, mas ninguém conseguia mudar a sua vida, ninguém conseguia ter uma transformação no coração. Eles cumpriam só o simples, o básico, mas o mais difícil eles não conseguiram cumprir. Por causa disso, fala aqui que foi uma escravidão para as pessoas até Cristo tirar essa escravidão deles quando ele formou a sua Jerusalém espiritual. No verso 26, mas a Jerusalém lá de cima, a espiritual, a qual é nossa mãe, é livre. E quem representa ela é a Sara, a esposa ou a mulher de Abraão, a esposa legítima de Abraão, Sara. Diz aqui que ela representava essa Jerusalém espiritual lá de cima, aquela que está nos céus, diz aqui. Mas a Jerusalém lá de cima, a qual é nossa mãe, é livre. Porque está escrito aqui, ele disse que a igreja, de um certo jeito, a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão e de Sara. A Bíblia diz, e também diz que essa Jerusalém lá de cima, que é a Jerusalém celestial, também diz que essa igreja é a nossa mãe. É por causa disso que quando vocês leem em Cantar dos Cantares, ficam confusos, porque em Cantar dos Cantares nós temos os cânticos para a igreja do Senhor. Só que o Senhor chama ela de mãe, de irmã, de amiga, fala que ela é a sua amiga, que é a sua irmã e é a sua mãe. Mas é a mesma Jerusalém celestial, é a mesma igreja do Senhor. E o Senhor faz ela representar esses diferentes papéis, o papel de mãe, de irmã, de amiga e de esposa. Então as pessoas, elas ficam confusas pensando quem é quem? É a mesma Jerusalém celestial. Ela é mãe. Um dia desses, nós vamos analisar, fazer uma análise a mais aprofundada. Por que mãe? Por que amiga? Por que esposa? Mas é a mesma Jerusalém celestial. Então aqui, no 26, diz: mas a Jerusalém lá de cima, qual é a nossa mãe, é livre. E diz, porque, segundo o que está escrito em Isaías 54:1, diz: alegra-te, ó estéril, tu que não dás à luz. Era a Sara, que não tinha filhos. Exulta e clama, tu que não tens dores de parto. Porque mais são os filhos da abandonada ou da livre, daquela que não conseguia ter filhos. Ela se sentia abandonada, ela se sentia triste e abandonada porque não conseguia ter filhos. E ele diz aqui para ela: não, estéril, não se preocupa, porque tu darás à luz muitos filhos. Diz: exulta e clama, tu que não tens dores de parto, porque mais são os filhos da abandonada, os filhos que tu terás. Diz: mais são os filhos da abandonada que os da que tem marido, quer dizer, de Agar, que conseguia ter filhos. Então ele disse: mais são os teus filhos, mulher. Essa Jerusalém que está lá em cima, essa mulher que era Sara, a esposa de Abraão, mas que representava a Jerusalém espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele disse: nós, irmãos, no verso 28, ele disse: nós, porém, irmãos. Mas é que aqui esse verso, quando se cumpriu e como se cumpre? Ele está se cumprindo, irmãos, quando ele disse: exulta, alegra-te, ó estéril, tu que não dás à luz. Ele disse que Sara estava representando o papel da igreja. E a igreja estava escondida, porque a lei de Moisés era que estava funcionando, e a igreja verdadeira do Senhor estava escondida no pó, guardada, protegida num canto.
E é por causa disso que ele diz: alegra-te, ó estéril, exulta e clama, porque Cristo, quando ele começou a pregar o seu evangelho, ele começou a fazer o quê? Gerar filhos, gerou muitos filhos, que são os crentes, os filhos de Deus. Todos aqueles que acreditam no evangelho de Cristo são os filhos de Deus. E é desses filhos que ele falou aqui, quando disse, são mais os filhos da abandonada, da estéril, seriam mais os filhos dela do que a outra que conseguia ter filhos. E realmente, os crentes, desde que o Senhor começou a pregar o seu evangelho, faz mais de 2000 anos, esses crentes formaram essa Jerusalém celestial. São esses filhos dessa mulher que não conseguia ter filhos. Porque Sara, ela representou, ela foi o simbolismo, a metáfora, a alegoria. Ela foi o protótipo, ou a protótipo dessa mulher que não conseguia ter filhos. Quer dizer que durante todos os anos e os séculos que o povo de Israel esteve sob a lei de Moisés, eles não mudaram, nem geraram filhos para Deus, Cristo conseguiu fazer essa grande obra, esse grande trabalho de gerar filhos para Deus, que são os crentes. Porque o Espírito Santo veio e ele vem no coração de cada pessoa, transforma eles e as pessoas começam a viver uma vida santa e reta e Deus chama eles de filhos. Então essa mulher estéril que não conseguia ter filhos acaba tendo mais filhos e eles são muitos e são filhos de Deus e essa é a Jerusalém Celestial. Tomara que vocês não fiquem confusos. E no verso 28, nós, porém, irmãos, conforme Isaque, somos filhos da promessa. Assim como então o que nascera segundo a carne, que era... Eu me esqueço do nome de Ismael. Diz, ele perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Diz aqui que naquela época, fisicamente, Ismael perseguiu Isaque fisicamente e Agar humilhou Sara porque Sara não conseguia ter filhos e ela conseguia. Tinha uma certa humilhação nessa situação, mas tudo aquilo tinha que acontecer porque era como ia acontecer realmente na vida real quando fossem se cumprir as promessas de Deus. Ia se cumprir esses eventos que eram simbólicos realmente, por isso diz aqui que eram alegorias. Então diz que, como aconteceu na parte física, que o da carne perseguiu ao que nasceu segundo o Espírito, ele disse que hoje também as pessoas do mundo, os incrédulos, aqueles que não querem aceitar a Deus, perseguem os filhos de Deus que vivem uma vida espiritual. Então temos a mesma perseguição. O diabo, ele gera ódios e vinganças e maldades em todas as pessoas que não acreditam em Deus e usa eles para vir contra os filhos de Deus. Então diz aqui que acontece o mesmo que aconteceu no verso 29. Assim como então o que nascera segundo a carne, que era Ismael, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, que era Isaque. Era Isaque. Então no verso 30 diz, contudo, que diz a Escritura... Então, ele disse aqui que Deus disse para Abraão naquela época, lança fora a escrava, manda ela embora junto com o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre, da sua esposa Sara, eles não vão herdar juntos, então lança ela fora. E é quando a história conta para nós que ela precisou ir embora da casa, porque ela não poderia viver lá e desfrutar das bênçãos de Abraão. E diz na Bíblia que Abraão nunca deu herança para o filho de Agar. Então, diz aqui que tudo é comparado com nós hoje, a nossa vida hoje, é comparado com a época que Paulo pregou e ensinou todas essas coisas para as pessoas, é comparado com as experiências que acabam vivendo os crentes em Cristo Jesus. É comparado com as experiências que nós, hoje, acabamos experimentando com o nosso Deus. E diz no verso 30, que eu vou ler de novo. Contudo, que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E eu mudarei um pouco aqui, porque isso aqui tem uma conotação, um significado. O que diz a Escritura? Lança fora a lei de Moisés.
Não há de se cumprir mais a lei de Moisés para ganhar a vida eterna. Há um erro naquilo. Porque a lei de Moisés nunca deu a salvação para as pessoas. Então diz aqui, lança fora, releva essas coisas, porque ela serviu para que pudéssemos conhecer o Senhor. Foi o tutor, foi o aio, o monitor. Muito bem, mas agora nós vemos que o herdeiro cresceu e o Senhor fez a sua grande obra na terra e nós temos ele, temos o Espírito Santo. Então diz que o filho da escrava de modo algum será herdeiro. Os seguidores, cumpridores e crentes da lei de Moisés não herdarão de modo algum a vida eterna. Os únicos que vão herdar a vida eterna são os filhos da livre de Sara, da promessa, da fé em Cristo, da fé no Evangelho. São eles quem vão herdar a promessa. É isso que esse verso aqui significa. De modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. De modo algum, os crentes, os seguidores da lei de Moisés, herdarão junto dos seguidores de Cristo. Não será assim. E isso nós precisamos lembrar e peça para Deus. Peça a Deus lhe mostrar, lhe revelar, lhe ensinar, lhe convencer. Se você for sincero, com certeza Deus vai te convencer e vai te ensinar claramente. E no verso 31 diz, de maneira, irmãos, que não somos filhos da escrava, os crentes em Filho Jesus. Não somos filhos de Agar, que representou a lei de Moisés. Porém, nós somos filhos da livre, de Sara, que representou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Se alguém tiver dúvidas, então podem me perguntar, porque eu, no meio do ensinamento, estarei respondendo todas as suas dúvidas. Que Deus abençoe vocês grandemente e tomara que nós possamos agradar ao nosso Deus, porque nós queremos fazer parte dessa Jerusalém celestial. Nós queremos ser filhos de Sara. É isso. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus, e agora vamos orar. Pai Celestial, Pai Santo, te agradecemos, Senhor, por este dia de vida, pelos dias de vida que se passaram. Obrigada. Obrigada por essa oportunidade, mais uma vez, de estar diante da Tua presença, de conseguir ler a Bíblia e ler a Tua palavra. Aprendendo, Senhor, aprendendo de Ti, aprendendo dos Teus caminhos, aprendendo o Teu jeito, a Tua forma de falar conosco, com ilustrações, com exemplos, com metáforas, com todas essas figuras de linguagem, com todas essas figuras literárias e algumas que são difíceis de compreender, mas é uma linguagem tão formosa, Senhor. É tão formosa a linguagem que usas para ensinar a Tua doutrina para nós e especialmente para conseguir ensinar aos sábios, aos inteligentes, àqueles que Te amam, àqueles que abrem os seus corações para Ti. Mas aqueles que não abrem os seus corações a Ti, os nécios, os teimosos, eles consideram isso aqui perturbação de espírito e eles não conseguem entender e muito menos conseguem receber as Tuas bênçãos. Mas nós, Senhor, queremos ter ouvidos atentos para entender e compreender a Tua palavra santa, mesmo que seja difícil. Tu vais nos ensinar e vais nos fazer entender e compreender no momento certo. Te agradecemos, eterno Deus, pelas Tuas maravilhas. Te agradecemos por tudo que fazes por nós, por tudo que Tu tens feito durante esses milhares e milhares de anos, desde que a terra foi feita e desde que Tu fizeste aos homens. Senhor,
Temos vivido tantas experiências e muitos têm vivido experiências maravilhosas contigo e outros têm sido desapontados, têm vivido castigos e dureza, mas hoje nós que conhecemos os teus caminhos maravilhosos, queremos desfrutar das tuas maravilhas, das tuas bênçãos, do teu amor, da tua compaixão, da tua misericórdia. Nós queremos desfrutar de tudo isso, querido Deus. E te agradecemos, Senhor, porque se nós desfrutamos isso de Ti, isso quer dizer que Tu estás nos ouvindo e que vais ouvir as nossas orações, os nossos clamores, os nossos louvores, as nossas petições, os anseios do nosso coração, que vais olhar para as nossas necessidades e estarás pronto e atentos os Teus ouvidos ao clamor dos fiéis. Pai Santo, eu te peço também, Senhor, pelas pessoas que estão doentes, por aqueles que têm diversas doenças. Senhor, não há tempo para listar todas as doenças, mas eu te peço, Senhor, porque muitos estão clamando a Ti pela sua saúde e também pelos seus interesses pessoais, e eles te clamam por todas as suas necessidades. Ouve eles, Senhor, ouve cada um deles e abençoa eles, o meu Pai. Estende a tua mão poderosa e dá para cada um deles segundo a tua misericórdia, segundo o teu amor. Obrigada, meu Pai. Bendito, Senhor, o teu nome é pelos séculos dos séculos. E no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te peço que libertes também as pessoas que são escravas dos demônios, das bruxarias, dos feitiços, das maldições. Liberta eles, Senhor. Quebra todas essas correntes, essas ataduras de todos, no nome de Cristo. Eu te peço, Senhor. No nome glorioso de Cristo, teu Filho amado, te agradecemos, Senhor. A honra e a glória sejam para ti, agora e sempre. Amém. Bendito o nome do Senhor. Vamos cantar esse coro, que é o 139, intitulado Ele fez tanto por mim. Ele, o nosso Deus, fez tanto por mim. Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí. Jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí. Jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Quão formoso é! Jamais nós vamos conseguir contar tudo o que Deus tem feito na nossa vida. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada aos meus queridos irmãos e irmãs e pessoas que vieram pela primeira vez, pessoas recentes. Deus abençoe todos grandemente. Muitos abraços para todos vocês e para as crianças. Muitos beijinhos. Obrigada.